A grande verdade. Política. Como eu estava dizendo, hoje está depondo o senhor Otávio Facuri. Otávio Facuri, para quem não é de São Paulo e para quem não conhece as altas rodas da elite paulistana, é um nome que vai soar estranho, mas ele é bastante conhecido nesse meio. Ele é empresário, milionário, como eu disse, bolsonarista, e foi considerado pelos senadores como o maior financiador de disseminação de fake news do Brasil. Paulo Tadeu, e aí? Você já conhecia esse sujeito? Olha, já tinha ouvido falar, a gente sempre escuta falar desses personagens aí que habitam, vamos dizer assim, o submundo da comunicação, né? São aquelas pessoas que espalham fake news adoidado para lá e para cá. O Facuri é um cara que ele tem residência nos Estados Unidos, ele vive atualmente em São Paulo, e aí ele tem vários negócios. Entre eles, ele tem, por exemplo, o site que é o Crítica Nacional, tem o Instituto Força Brasil. São sites conhecidos pelo falso jornalismo e sites que divulgam muitas fake news, né? O Otávio também é um apoiador dos canais Terça Livre e Brasil Paralelo. E só turma boa, né? Só turma boa. Esse crítica... só gente de nível, você vê, né? Esse Crítica Nacional que você falou aí é dele? Ele é o dono? Crítica Nacional. Eu já recebi vários links de notícias desse site aí. Tô vendo aqui, parece que é dele mesmo. Cara, é um absurdo que sai nesse site, hein? Não, então, ele também é um discípulo de quem? Você sabe de quem ele é discípulo? Ah, imagino. Quem? Não é da Madre Teresa de Calcutá. É do Olavo de Carvalho, né? Por que isso não é uma surpresa? Mas é serológico, é o lógico, né? O cara não dá para ser discípulo do... Discípulo do Paulo Freire é que ele não ia ser, né? De maneira alguma, não. Fora isso, ele tem, assim... Falam muito mal dele porque ele está envolvido com quebra de banco, roubo de avião, briga em restaurante, enfim, é um currículo daqueles, assim, bem elevados, como a gente pode ver, né? Nesse breve histórico que eu falei dele, você vê que é o cara que só podia estar trabalhando com fake news, né? Só podia estar jogando contra a verdade. Então, assim, se o nosso programa é a grande verdade, o programa dele seria a grande mentira. É basicamente isso. Ô, Yolanda, ao longo dessa CPI, esses personagens que foram surgindo, né? Otávio Facuri, o cabo que negociava vacina que não tinha, o funcionário lá, diretor de logística do Ministério da Saúde. Tem uma galera que passou por essa CPI que mostra, né, muito o nível, né, o perfil do picareta, de gente safada, né? Não tem outro termo para classificação. Pessoas que não têm vergonha, que não têm escrúpulo. E a CPI tem trazido esse tipo de personagem num volume, não sei você, mas a mim isso me surpreende, né? Que me faz pensar que esse governo está cercado de gente ali que não tinha que estar ali, né? Sim, e você vê que muitas das pessoas vêm de uma classe já privilegiada, né? Pessoas que já têm dinheiro. Esse empresário especificamente, o mais recente empreendimento dele foi um coworking ali na Faria Lima, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. O velho da van de ontem, né? Também, enfim, tem empreendimentos aí, principalmente aqui no sudeste, sul do país, enfim, várias lojas. Então você vê que é uma classe que já é privilegiada do ponto de vista financeiro, né? Então, o que me leva a crer que o projeto ali não é só ganhar mais dinheiro, mas envolve um projeto de poder também, sabe? De ter influências, de ter um acesso ali ao governo. Esse empresário especificamente de hoje que a gente está falando, ele é vice-presidente, né, do Instituto Força Brasil, que foi recém-criado, se eu não me engano, faz 1 ano. E as pautas que esse instituto defende é homeschooling, ou seja, a possibilidade, né, das crianças terem essa educação à distância,
o que a gente viu que a gente não está preparado, né, nessa pandemia, a liberação de armas, voto impresso, ou seja, todas pautas bolsonaristas, e a relação dele com Bolsonaro já veio desde a campanha, né, estourou aí notícias falando que ele doou cerca de R$50 mil para material de campanha durante a campanha lá de 2018, valor que não foi declarado. Então você vê que é um projeto que envolve dinheiro, envolve poder e vai muito mais a fundo do que a gente possa imaginar. E eu não canso também de me surpreender negativamente, infelizmente. Sabe o que me chama a atenção nesses apoiadores todos? É que é engraçado, você vê as pautas, as defesas de interesses deles, quando você olha, você não vê nenhuma pauta que seja relativa ao progresso do Brasil, uma defesa de uma reforma tributária, sabe, de outras pautas que sejam importantes para o Brasil hoje. Então, assim, ficam defendendo posse de arma, sabe, como a Yolanda falou, não tem nada, é ataque ao STF. Qual é a pauta positiva para o país? O que nós temos, algo que possa construir o Brasil, que possa ser discutido com a sociedade, que faça o Brasil evoluir, progredir? Nada. A gente fica discutindo isso. Posse de arma, ataque ao STF, nada disso constrói um país. Então, isso é muito sintomático para a gente pensar quem são esses apoiadores. Eles não estão pensando em fazer o Brasil andar para frente. Eles estão pensando, como a Yolanda falou, é um projeto de poder apenas, é tomar o poder só por isso. Porque eles não têm um projeto para fazer o Brasil andar. Mas o que me chama a atenção também de você falando a gente não pode se esquecer que, apesar de muito barulhento, esse grupo é minoria. É minoria. As pesquisas mostram, a gente vê o andamento do governo, né, abaixo, ladeira abaixo, mas o ponto que eu acho que aconteceu foi uma união ali de minorias em torno dessa pauta bolsonarista esquizofrênica, e a ponto de aceitar algumas pautas que não eram necessariamente o que a pessoa acreditava, sabe? Então, eu falo por mim, tá? Eu tenho uma conhecida que estudou comigo economia e que ela é defensora ela é contra, aliás, né, o aborto, enfim, defensora de qualquer pauta que seja contra o aborto, só que hoje em dia ela se posiciona não só contra o aborto, mas contra aliás, a favor de várias pautas bolsonaristas, né, como porte de armas e tudo mais, porque ela fala muito no Instagram dela que para você realmente conseguir chegar a algum lugar, às vezes você tem que aceitar ali outras pautas que estão vigentes no grupo, sabe? Eu tenho a impressão que é um pouco isso. Esses empresários, não sei se há 5 anos estavam pensando em defender porte de armas, ou às vezes a pauta era outra, só que acabou aceitando e se criou esse consenso ali dentro do grupo, e agora é muito difícil quebrar isso, né? São pautas, enfim, totalmente estranhas. Qual é a pauta que agrada ao governo? É essa? Então vamos abraçar? É meio por aí. Isso parece um pouco o que aconteceu na Prevent Senior. Olha o governo defendendo cloroquina. Vamos abraçar? Vamos ver o que dá para fazer? Vamos investir nisso também? Vamos nos aproximar do gabinete paralelo lá com a Nise Yamaguchi. E aí eles foram atrás. O mecanismo é mais ou menos esse. Agora eu estava lembrando de uma frase do Gilmar Mendes essa semana. Ele teve num evento promovido pelo Portal Metrópolis. Ele disse: trouxeram gente da 3ª divisão para disputar Champions League. Ele estava se referindo a esse governo. Tínhamos pessoas erradas, nos lugares errados, em um momento de grave crise em que precisávamos dos melhores. Nós tínhamos pessoas sem a mínima qualificação para ocupar os lugares que estavam a ocupar. Esse é o Gilmar Mendes falando a análise dele da performance dos 1000 dias do governo Bolsonaro, como é que esse governo se portou. E é muito isso, né? É o que eu estava falando no início. As pessoas que vêm sendo reveladas pela CPI mostram um nível muito baixo, né? Esse cidadão que está depondo hoje, por mais que ele tenha sobrenome, tenha dinheiro de muito tempo, a família dele já era rica, pelo que eu pesquisei aqui, o sujeito, pelo amor de Deus, né? Quando ele começa a expressar ali aquilo, as coisas em que ele acredita, você percebe uma cultura muito curta, uma falta de leitura, até de humildade para reconhecer
que aqueles conceitos em que ele acredita são completamente ultrapassados. Ele defendeu... Ele falou sobre... mas a falta de humildade não é só dele, né? Acho que qualquer traço comum. Que entra nesse barco aí do Bolsonaro tem um problema sério de ego, de reconhecer, por exemplo, por A mais B, que já foi provado que cloroquina é ineficaz, é comprovadamente ineficaz. Enfim, é uma só das pautas que já caíram por terra, mas as pessoas continuam defendendo. Eles não conseguem reconhecer que eles estavam... errados, eles vão até a morte, vão em frente com esse conceito furado aí, com essas teses furadas aí de tratamento precoce. O cara hoje, esse Facuri hoje lá na CPI, logo na abertura, ele falou contra o uso de máscaras, falou que não se vacinou e que não vai vacinar a família dele, ele tem filhos, que ninguém se vacinou porque ele acha que as vacinas são experimentais. Foi desmentido pela Anvisa hoje mesmo. A Anvisa se pronunciou depois de presenciar esse depoimento do cara lá. Exatamente. A Anvisa foi clara, né, para mostrar que as vacinas não são experimentais, elas já passaram pela fase 3, então é importante, né, que se ainda tem algum ouvinte aqui que ainda duvida disso e confia na fala do Facuri de hoje, é importante saber, assim, que as vacinas não são experimentais. Elas passaram por testes, né? Nós tivemos aí várias pessoas que se propuseram, foram lá, vamos dizer, as cobaias ali, estiveram fazendo o teste com as vacinas, e as vacinas passaram por fase 3, sim. Pode não ter passado fase 3 aqui, eventualmente, mas foram milhares de pessoas, de voluntários no mundo, experimentando essas vacinas, tomando essas vacinas para que na fase 3, né, que é importante saber que existe fase 1 dos experimentos em laboratórios, a fase 2, enfim, até chegar na fase 3, quando a vacina é aplicada nos voluntários. Então, assim, não tem por que duvidar da eficiência da vacina e não tem por que falar contra o uso de máscara. A gente sabe... todos os testes que já foram feitos em relação à máscara, por que a máscara é importante, por que a vacina é importante. Então, e até hoje, você vê um cara como esse falando de cloroquina, de tratamento precoce, enfim, ele é uma espécie de clone do presidente Bolsonaro, ele tem a mesma linguagem do presidente Bolsonaro, defende as mesmas ideias que o Bolsonaro. Então, é um prejuízo enorme para o Brasil, é um atraso para o Brasil. A vantagem é que a gente tem a população brasileira, pelas pesquisas que nós temos, a grande massa da população brasileira é totalmente a favor da vacina. Então, é um grupo pequeno, felizmente é um grupo pequeno, que não está conseguindo aqui acabar com a credibilidade que as vacinas têm e merecem. Mas a gente não pode achar que porque eles são em menor número, isso seja irrelevante. É perigoso. Por isso que a gente precisa sempre falar sobre isso, sobre essa questão das fake news. Fake news não é uma coisa nova, né? Boato é um negócio que existe desde boatos na política, né? Desde da Grécia Antiga, desde o Império Romano. Só que nós estamos falando de figuras, como esse senhor Otávio Facuri, como foi o caso do Luciano Hang. São pessoas que têm muito dinheiro e que transformaram o poder econômico que eles têm em máquinas de produzir, de disseminar em massa essa desinformação. Então, pagar disparos de WhatsApp, pagar jornalistas para produzirem um site ali cheio de desinformação, isso tudo é uma estrutura que envolve dinheiro. E isso é feito por pessoas que têm esse poder, têm essa condição. É o que a Yolanda estava falando. Imagina se o Luciano Hang, com o dinheiro que ele tem, ou o próprio Facuri, com o dinheiro que ele tem, eles resolvessem falar, olha, gente, é o seguinte, usem máscara e tomem vacina e fizessem a promoção da boa informação. Sim, a profissionalização da vizinha fofoqueira, né? Sempre existiu a fake news, a vizinha fofoqueira que ficava ali espalhando boatos, só que com o avanço da tecnologia, enfim, a gente vê muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Então, quando cai uma mentira na rede, para você provar o contrário, hoje em dia está sendo cada vez mais difícil, assim, ainda mais quando tem agentes tão poderosos por trás
patrocinando. Só voltando no ponto ali da vacina, que foi outra fake news aí propagada, eu acredito que muito da dúvida em relação à vacina vem por conta da celeridade, né, do desenvolvimento. Foi muito rápido, mas afinal a gente precisava disso, né? Milhares de pessoas estavam morrendo por dia, ainda estão. Então, precisava dessa celeridade, e aí eu faço um desafio aí para quem está ouvindo a gente ainda acha que a gente está numa fase de vacina experimental, apesar de não entrar tão profundamente nos dados técnicos no sentido da ciência em si, né? Assista o documentário A Corrida pela Vacina, porque lá eles mostram toda essa parte da fase 1, dos testes, a diferença entre as vacinas, como foi desenvolvido, como é que realmente foi uma pesquisa que era uma corrida, né, por diversos países, ainda né, para combater isso o mais rápido possível. Enfim, só um desafio aí para quem ainda duvida da vacina. Muito bom, boa dica. Se eu não me engano, a segunda parte da Corrida das Vacinas sai hoje, pela Globoplay. Agora, voltando a falar do Otávio Facuri, não se trata de um indivíduo que está ali postando besteira nas redes sociais, né? Nós estamos falando de um empresário que é milionário e que construiu uma estrutura, como a gente falou aqui, o Paulo Tadeu estava explicando, ele é dono de um site, ele é dono de um instituto, ele paga outros disseminadores, né? Isso a CPI das fake news está apurando de que forma esse dinheiro chega num Alan dos Santos, nos outros blogueiros aí bolsonaristas, para espalhar essa desinformação. É fato, gente. O Brasil foi mergulhado numa onda de desinformação ao longo do ano passado, principalmente. Na verdade, fake news está rolando dessa forma organizada desde as eleições do Bolsonaro. Agora, em relação à pandemia, a coisa piorou muito, foi intensificada e patrocinada por pessoas com dinheiro. O Otávio Facuri é esse personagem que entra para preencher esse quebra-cabeça. Com relação à CPI, logo no início houve um momento muito destacado, vamos passar o vídeo agora, do senador Fabiano Contarato, logo no início da CPI. Por quê? Porque o Otávio Facuri tinha já insultado o senador Fabiano Contarato, que aliás esteve aqui no nosso programa, deu uma excelente entrevista, é um senador de altíssimo nível, um cara muito sério, e todo mundo sabe, ele é gay assumido, tem família. Mas o Otávio Facuri, ele já havia postado várias vezes ofensas, posts homofóbicos contra o senador. E aí o senador teve a oportunidade de confrontá-lo cara a cara, criando um momento que eu considero histórico na CPI. Vamos ver o que o senador Fabiano Contarato disse na cara do Otávio Facuri. Solta aí, Leandro. E aí o senhor pegou um Twitter meu que, por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira, porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte: o delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, por favor. O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Eu sinceramente, senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos, o que leva o senhor tem filhos, qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia, equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho minha vida modesta e com muito orgulho.
cuidando da minha família, com orgulho com meu esposo, com os meus 2 filhos, Gabriel de 7 anos, Mariana que fez 2. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Porque se o senhor obedecesse o princípio da legalidade, o senhor saberia que no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, está expresso que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Toda e qualquer forma de discriminação. O senhor não é um adolescente. Então eu não poderia deixar de me pronunciar. Senador Contarato. De me pronunciar, por gentileza. Desculpa o desabafo, mas lamentável ler isso, lamentável. E digo pro senhor que está aí à frente, que disse que tinha orgulho de ser brasileiro, eu falo que eu tenho vergonha de ter você como brasileiro, depois disso daí. Senador Contarato, meus sentimentos aí, e conte comigo sempre na luta contra Leandro, pode tirar, pessoas que agem com esse princípio. Esse foi o senador Marcos Duval, que entrou para prestar solidariedade, mas enfim, para quem não acompanhou pelas imagens, era o senador Fabiano Contarato olhando na cara do depoente de hoje, o empresário Otávio Facuri, dizendo tudo isso que ele disse, diante do tweet que havia sido postado nas redes sociais pelo próprio Facuri. Um tweet homofóbico, né? Que vergonha, né, Yolanda? Que vergonha. Fala, Paulo. Totalmente vergonhoso. Acho que assim, se eu fosse o Otávio Facuri, eu saía de lá, eu ia para casa, nunca mais aparecia numa rede social. Porque é impressionante. A gente tem pessoas cuidando dessas fake news com um nível de quinta série, não de formação de pessoas de quinta série, tá? Não é a escola da quinta série, é a mentalidade da quinta série. Parece criança. Então, realmente é um absurdo. E, aliás, desculpa, as crianças, porque eu tenho certeza que as crianças não têm esse grau de preconceito que o Otávio Facuri tem, porque realmente as crianças me perdoem. Aliás, os pais me perdoem pela minha colocação, porque com certeza as crianças de hoje não têm esse nível de educação tão baixo quanto esse Otávio Facuri tem. Realmente é vergonhoso o que ele falou. A gente tem que chegar numa CPI e ter que um cara como o deputado... Senador Fabiano Contarato. Fabiano Contarato tem que passar um sabão desse. Eu teria vergonha, ia para casa, nunca mais eu aparecia numa rede social. É mais um exemplo, né, de um valentão de Twitter que quando chega na frente lá dos senadores ali, vira uma tchutchuca, né? Ele ficou quieto ali, ele deu uma desculpa esfarrapada ali, eu não vou nem dizer o que ele falou, foi vergonhoso a desculpa que ele deu, foi brincadeira, ele falou que foi brincadeira. Um senhor, né? Brincadeira de mau gosto, né? Não dá nem pra dizer que é brincadeira, né? Pelo amor de Deus, né? A grande verdade.